Hello! Hoje nós vamos aprender os pronomes e o verbo to be. É o básico quando você começa a aprender inglês. Então, por exemplo, aí você vai aprender como que fala eu, você, nós, tá bom? E o verbo to be é o verbo ser e estar. Então, como nós falamos, eu sou, eu estou, ela é, ela está. Então, vamos lá. E também você vai aprender um pouco de vocabulário, ok? Vamos relembrar um pouco dos cumprimentos básicos, ó. Good morning, que é bom dia, você já deve conhecer, né? Só que você não fala good morning, não, você não fala esse G. Você fala good morning, não fala o som do G. Good morning, good afternoon, good evening e good night. Boa noite tem duas formas de falar em inglês. Tem quando você chega, que é uma saudação, e tem quando você sai, que é uma despedida. Então, quando você chega, é good evening. Good evening. E quando você sai, good night. Tá bom? Não confunda. Quando chegar em algum lugar, não digam good night. Fala sempre good evening quando você chega. Aí, quando você vai dormir ou quando você está saindo do ambiente, good night. Vamos lá. Agora, os pronomes em inglês. Let me share. Deixa eu compartilhar aqui. Para falar eu, não estou olhando para a câmera, porque daí eu fico olhando para a tela, tá bom? Que eu estou compartilhando. Para falar eu, nós falamos I. Você, nós falamos you. You. Pode ser tanto você como vocês, tá bom? You, ele é singular e plural. Vai depender da frase, vai depender de com quem você está falando. Se eu estiver falando só com uma pessoa, né? Ou com várias pessoas, você vai entender pela quantidade de pessoas que você está falando. Mas é bem tranquilo de você pegar a diferença. Ele é he. He escreve com HE, mas o H tem som de R. He, na maioria das vezes. Ela, she. Ela, she. Acho que você já aprendeu o it, né? It significa ele ou ela. Nós usamos para coisas, para tudo que não é pessoa. Desde animal, objeto, vento, clima, tudo você usa it. E mais pra frente você vai entender, porque a gente não consegue montar frase. Por exemplo, está chovendo, a gente não pode só colocar o verbo está. A gente tem que usar um sujeito, que no caso vai ser it. It's raining. Se eu quiser falar, né, que a minha régua, ela é velha, aí eu vou falar it's old, ela é velha. Então, it a gente usa para coisas. Coloquei ao contrário. It. Para falar nós falamos we. E eles, they. Eles ou elas, tá bom? Eles ou elas, they. Olha só, parece que você está falando de, né? Mas você tem que colocar a língua na ponta do seu dente. Ó, they. Significa eles ou elas. Esse daqui você pode usar tanto para pessoa, para homem, mulher, animais, para tudo. Ele não tem um pronome neutro, no plural, só no singular, só quando é ele e ela. Quando é eles e elas, você pode falar they tanto para pessoa, quanto para animais, quanto para pessoa. Certo? Se quiser anotar, pausa o vídeo e faz aí suas anotações para você treinar. Então, vamos lá. Ó, primeira pessoa singular, segunda pessoa singular, terceira pessoa masculino e feminino e um pronome neutro. Então, I, you, he, she, it. No plural, we, you e they. O they, tá vendo? Pode ser usado tanto para ela, ele, ou ela e ele, tudo junto. Então, eles, né? Agora, pausa o vídeo e tenta fazer esse exercício. Mas deixa eu te relembrar.
O pronome, ele serve para substituir o nome. Então, em vez de eu ficar falando em português, né? Vamos pensar agora um pouco em português. Se eu ficar falando assim, minha mãe é legal, minha mãe é legal, minha mãe é bonita, minha mãe sabe cozinhar muito bem. Fica muito redundante, fica muito minha mãe, minha mãe. Então, eu posso trocar minha mãe por ela. Em inglês, mesma coisa. Então, my mom, eu posso substituir por she. Então, o pronome, ele substitui o nome. Então, vamos lá. John é... Agora sim, pode pausar o vídeo e tentar fazer. E aí, pausou? Então, John é ele. Ele em inglês é he. Deixa só eu aumentar o tamanho dessa letra. Isso. John, he. The table, a mesa. A mesa é uma coisa, então a gente usa it. The flowers. Também é uma coisa, só que na verdade não é uma coisa, né? Tá no plural. Então, quando a gente fala de plural, a gente não vai usar o it, a gente vai usar o eles, né? Ou elas, que é they. Paul e Sarah, também they, são eles. Você e eu, em português seria nós. Como que ficaria em inglês? We. Mr. Brown. He. Vanessa. She. The cat. É um animal, então. It. Acertou? Mesmo, vai treinando, vai pausando, daí você vai melhorando seu inglês. Mas espera eu colocar a resposta, tá? Tem que fazer primeiro. Agora, a mesma coisa você vai fazer aqui. Você vai usar o sujeito, o pronome no inglês e depois no português. Então, vamos lá. Pausa o vídeo e tenta fazer. Pausou? Conseguiu? Vamos lá corrigir. Dave is Canadian. Então, Dave é canadense. He is from Toronto. Significa ele. E aí, tinha entendido como que faz? Se você não tinha entendido. E agora entendeu? Pausa o vídeo e faz. Combinado? Para você treinar. Sue is English. Sue é inglesa. Então, Sue eu posso substituir por she. Ela é de Londres. Então, vamos lá. Ela. I have a cat. Eu tenho um gato. Ele é chamado Felix. It. And ele. Mary and Tom love skiing. Mary e Tom amam esquiar. Eles, they are great skiers. Eles são ótimos esquiadores. My wife and I work together. Minha esposa e eu trabalhamos juntos. Minha esposa e eu, qual que seria o sujeito? Se eu tô no meio, né, vai ser we. Nós. We are teachers. Nós somos professores. Quantos por cento você acertou? 100? Perfect. Vamos lá. Agora você vai ver qual que é o pronome aqui. Vamos lá, vamos fazer juntos. She likes book. She. Can you close it? You. It também, mas nesse caso não é o mesmo sujeito que a gente está aprendendo. Mas é o mesmo pronome, mas ele é um pronome também. They go skiing a lot. They. Ok? Agora vamos para o verbo to be, que é o verbo ser e estar. Então, olha só, você já deve ter aprendido, né, o verbo to be. E então, vamos relembrar ele, como que nós conjugamos. O verbo to be, ele é o verbo ser e estar. Por que ele se chama to be? Porque ele sozinho, o nome dele ele é be. Se você quiser falar, seja feliz, você vai falar be
happy. Então, ser, to be. Estar, to be. Agora, quando você conjuga, quando você quer falar eu sou, eu estou, nós estamos, ou nós somos, aí você tem que conjugar. Eu, lembra que a gente aprendeu o eu, que é I? Vai ser sempre com o am, que significa eu sou ou eu estou. E o are você vai usar you, we e they. Então, você é ou você está, nós somos, nós estamos, e eles são, eles estão. Aqui pode ser vocês, né? Dá no mesmo significado de you are. Por isso que eu falei que não muda, tá? Vai depender da frase que você está usando, para entender. E no singular, você usa is, para a terceira pessoa do singular. Ele é, ela é, ele está, ela está. Tá conseguindo entender? Então, ó. E na negativa, você vai colocar o not na frente do verbo. O verbo, no caso, é am, are, is. Eu sou, eu estou, nós somos, ele é. Esse é o verbo. E aí você vai colocar o not na frente. Então, eu não sou, I am not. Você não é, you are not. Ele não é, he is not. Ou ele não está. Então, como que você vai conseguir diferenciar se é ser ou estar? Pelo contexto. Então, vai ter alguns exemplos aqui, você vai conseguir entender pelo contexto da frase. Então, not vai vir sempre depois do verbo. Em português, a gente usa a negação antes do verbo, depois do sujeito aqui, né? Então, eu quero falar assim, eu não estou brava, né? Eu não estou brava. Em português, eu não estou. Em inglês, vai ser como se fosse eu estou não. I am not. I am not angry. Então, o não, ele vem depois do sujeito. Certo? Para você perguntar, em português, você precisa fazer uma entonação. Por exemplo, você está em casa? Ou você está em casa? Eu sei, né, que eu estou falando com a pessoa e ela está em casa e eu afirmo. Você está em casa? Ou, se eu fazer, você está em casa? A frase é a mesma, a diferença vai ser só uma entonação. Em inglês, tem entonação para pergunta, mas você não precisa ser esse artista, né, e fazer essa entonação toda. Por quê? Se você não fizer entonação, você consegue entender, a pessoa consegue entender se é uma pergunta ou não. Porque a frase é diferente, a estrutura de você montar a frase para pergunta em inglês é diferente. Então, ao invés de você falar você está, are, em vez de você falar you are, que é você está, você vai falar are you? Ficaria mais ou menos, está você em casa? Então, are you at home? Você vai mudar, o verbo vai vir primeiro. Lembrando que o verbo é am, are, is. O am vai ser sempre com I. Are vai ser sempre com you, we e they. E o is vai ser sempre he, she, it. Ela está feliz? Is she happy? Certo? Eu tenho outros vídeos aqui também explicando o verbo to be, qualquer coisa se você quiser assistir para treinar mais um pouquinho. Então, olha só uns exemplos, ó. I am a doctor. Eu sou um doutor. He is not a doctor. Ele não é um doutor. Are you a doctor? Você é um doutor? Tá vendo como monta a estrutura? Not depois, né, do is. E para pergunta, inverte a ordem. O verbo é primeiro. Is it a laptop? Isso é um laptop. Is it not a laptop? Isso não é um laptop, estou negando. Agora, se eu quiser perguntar, não preciso fazer toda a entonação. Is it a laptop? Aí, mas eu posso fazer, tá bom? Então, it is a laptop. It is not a laptop. Is it a laptop? Ok? Agora, como eu ensinei para vocês, o verbo to be é am, are, is. Você vai achar
am, are, is, né? Are, am, is. Você vai achar qual que é o verbo correto dessa frase. Se precisar voltar ao vídeo, revisar, relembrar, tá bom? Anota aí no seu caderninho, tá? Em algum lugar, numa anotação. Vamos lá, vou fazer a primeira. Nós estamos felizes. Com nós, qual desses que é? Am, is ou are? Are. Ok? Pausa o vídeo e tenta fazer. Conseguiu? Mary is busy. Está muito ocupada. I am. Então, I vai ser sempre com am. The students é plural, são eles. Lembra que a gente viu o sujeito, o pronome no começo? Então, the students a gente pode substituir para eles. Então, vai ser are. Você colocou isso? You are. Esse daqui você teve dúvida? Tá. London buses red. Então, os ônibus de Londres são vermelhos. Então, aqui vai ser são. Como que seria são? Né? Seria mesmo do the student, seriam eles. Então, você vai colocar o are. Por isso que no começo eu ensinei os pronomes. Você tem que pegar direitinho, aprender a substituir para ele e ela, para eles, porque às vezes não vai estar o sujeito assim, não vai estar o pronome, vai estar o nome. Às vezes não vai estar escrito she, às vezes você vai estar escrito my mom, às vezes não vai estar escrito we, que é nós, às vezes está escrito my husband and I, meu marido e eu, my son and I, então meu filho e eu. Então você vai ter que aprender a substituir para você conseguir colocar o verbo are, is, ok? Então, mais uma atividade. Complete com am, are, is. Pausa o vídeo e tenta fazer. Então, my name is. What is your name? How are you? I'm fine. I'm okay. Então, com essa conversação, com esse pouquinho aqui que a gente aprendeu de verbo to be, você já consegue fazer uma conversação básica. Perguntar qual o nome, what's your name, what is your name, ou what's your name. Meu nome é, my name is, ou it's Michelle, é Michelle. Como você está? How are you? Eu estou bem, I'm fine. Eu estou feliz, I'm happy. Então, você consegue fazer uma conversação básica. Vou passar agora um desafio. Quero que você faça essa primeira frase aqui, tá bom? Essa frase aqui, ó. Na negativa e na interrogativa. Então, eu vou fazer a primeira, que é na afirmativa, e coloca no comentário aqui para treinar. Quanto mais você treina, melhor você fica. Você fica bom naquilo que você muito faz. Então, eles são professores, they are teachers. Eles não são professores, e aí a pergunta, eles são professores? Então, faz as frases, coloca aqui no comentário para eu ver. Bye bye, see you next video.